senhores pais, alunos, sejam bem-vindos a mais um bimestre, né? Hoje daremos início à nossa reunião de pais. Temos alguns dados que serão passados para vocês, referentes à situação escolar do filho de cada um, né? Eu vou ler a pauta e depois eu vou comentando ponto a ponto, assim como foi feito no bimestre anterior, tudo bem? Então vamos lá. Senhores pais ou responsáveis, a reunião de pais não poderá ser realizada presencialmente, portanto as orientações dessa reunião estão no comunicado abaixo, né? Então, na realidade, nós sabemos que devido à pandemia, não está sendo possível a realização de algumas tarefas presenciais. Apesar da escola estar funcionando com seu administrativo presencial, a secretaria também estar funcionando, nem todas as funções podem ser desenvolvidas presencialmente. Então, no caso, a reunião de pais é uma delas, portanto, ainda estamos fazendo de modo remoto. Continuando. De acordo com as orientações dadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, realizamos o fechamento do segundo bimestre e verificamos que neste período de pandemia, muitos alunos não realizaram as atividades disponibilizadas pelos professores, sendo assim, sem nota na Secretaria Escolar Digital. Novamente, o mesmo problema que nós tivemos no primeiro bimestre se repetiu no segundo e agora no terceiro. Ou seja, as tarefas que eram para ser desenvolvidas remotamente, elas não estão sendo entregues, os alunos não estão fazendo, eles não estão acessando as aulas, eles não estão dando o retorno devido a essas tarefas. Como essas tarefas elas não estão sendo enviadas em forma devolutiva para cada professor, o professor não tem como atribuir uma nota para essas atividades. Portanto, esses alunos estão ficando sem nota alguma na secretaria. A questão é, essas atividades elas terão que ser feitas? Sim, elas terão que ser feitas presencialmente ou remotamente, mas as atividades elas estão sendo desenvolvidas. Então, os alunos terão que desenvolver as tarefas, sim, independente do período, mas essas tarefas elas vão ser desenvolvidas, né? O que eu tenho percebido particularmente é que muitos alunos eles estão deixando para realizar as coisas só quando voltar presencialmente. E a cada momento que passa, o presencial está se tornando variável. A proposta inicial do governo é que as aulas retornem presencialmente agora dia 8 de setembro. Porém, o Estado tem que ter atingido um patamar mínimo lá de acho que 80% em todos os setores no nível amarelo para que todos possam voltar com segurança. Se vocês acompanham o jornal, vocês podem perceber que o fluxo de casos ainda está variante, então, portanto, não é uma certeza de retorno nesse período, certo? Então, portanto, nós temos sim que incentivar os nossos filhos, os nossos alunos a desenvolver essas tarefas remotas. Por quê? Porque essas tarefas elas têm o mesmo peso das atividades que são desenvolvidas em sala de aula. Continuando a leitura aqui. A primeira atividade será postada segunda-feira, dia 10/8. Então, portanto, próxima segunda agora, dia 10 de agosto, será disponibilizada no site da escola, que depois eu vou deixar o link aqui da reunião. A partir do dia 10 de agosto, essas atividades elas já estarão disponibilizadas no site para que sejam realizadas. O prazo de entrega dessas atividades, ele gira em torno de 15 dias, certo? Então, portanto, o aluno tem 2 semanas para realizar as tarefas. Se for mantida uma organização de estudos, é possível sim realizar as tarefas de todas as disciplinas
nesse período de 15 dias. O que eu venho notado que está acontecendo ultimamente é que os alunos deixam para responder as atividades no último dia. Então, por exemplo, as atividades do dia 10 de agosto, elas vão ser postadas no site e elas podem ser entregues entre o dia 20 e o dia 21 de agosto. O que vai acontecer? No dia 21 de agosto, o aluno resolve acordar para a vida, resolve fazer todas as atividades, aí fica mandando mensagem no WhatsApp falando que não vai dar tempo, perguntando se tem alguma coisa para fazer, falando que infelizmente não vai poder entregar da disciplina porque são muitas tarefas, são muitas disciplinas, são muitos professores, enfim, falta organização. Se tivesse se programado e começado a fazer as atividades no tempo correto, não precisaria de estar correndo em cima da hora e fazer todas as atividades no mesmo dia, certo? Então, procurem fazer as atividades que estão no site. Procurem desenvolver as tarefas de todos os professores. O que eu venho notado também é que os alunos estão escolhendo determinadas matérias para realizarem as tarefas. Então, por exemplo, eu tenho algumas disciplinas, o professor X tem outras e outro professor tem outras, então ele resolve fazer a matéria ou as atividades daquele professor por julgar mais fácil ou por ter mais uma afinidade com aquele professor e deixa de responder a minha. É só um exemplo. Ele acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque ele vai ter nota com aquele professor, mas não vai ter nota com a minha disciplina, não vai ter nota com a disciplina do outro professor. Então, as tarefas estão disponibilizadas para serem cumpridas. Então, portanto, vamos desenvolver as tarefas que estão disponibilizadas no site. Para quem não tem a possibilidade de acessar a internet, não tem celular, não tem algum equipamento como computador ou algum modo de acessar essas atividades elas também são disponibilizadas da forma impressa na escola. Então quem não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia, já foi feito o levantamento na escola, essas atividades elas estão sendo impressas, o aluno tem que comparecer à escola e retirar as atividades para poder estar eventualmente entregando as tarefas, certo? Continuando então. Seguindo juntos nessa jornada, unindo esforços entre a família, estudantes e a escola. Então, ou seja, neste momento é importantíssima a presença dos pais que acompanhem a vida escolar dos seus filhos, sim. Por quê? Porque se deixar só por conta dos estudantes, muitos ainda não têm maturidade suficiente para desenvolver todas as atividades propostas. Não estamos pedindo para que os pais realizem as tarefas pelos seus filhos, mas sim que acompanhem a realização dessas tarefas. Por quê? Porque senão eles deixam de fazer, que é o que está acontecendo, né? Tem muitos pais que só ficam sabendo da existência das tarefas na reunião de pais. Isso quando sabem que existe a reunião de pais. Assim como aconteceu no bimestre passado. Eu tive, acho que em torno de 10, 12 participações, né? E nós temos uma sala com média de 32, 33 alunos. Então quer dizer que 20 nem sabem do que se tratava, nem sabem do que aconteceu. Muitos alunos não estão nem entregando as tarefas. Algumas orientações agora, né? Organize a rotina de estudos diários, ou seja, vamos procurar organizar as tarefas do site, procurar assistir às aulas do centro de mídias quando possível, né, para poder desenvolver as tarefas. Aliás, uma dica muito importante: as tarefas que são apresentadas aos filhos de vocês, elas têm como base as aulas que são exibidas no centro de mídias. Vou dar como exemplo as minhas disciplinas, que são as disciplinas de ciências, as disciplinas de química e a disciplina de tecnologia. O aluno ele recebe um material online que consta de um resumo da aula que passou e algumas perguntas, né? Essas questões que são computadas como forma de nota para os alunos. Se
ele prestar atenção na aula que foi exibida, as respostas das próprias perguntas estão na aula. Então, quer dizer, não tem como, eu não sei fazer, o professor não explicou, eu não entendi. É só prestar atenção na aula. As respostas das perguntas estão na própria aula. Professor, eu perdi a aula no momento, meu celular estava sem bateria, eu não consegui acessar. Como é que eu faço para desenvolver isso daí? É simples. No próprio material que é enviado a vocês, todo professor coloca o link da aula que passou, né? Então isso aí fica armazenado no repositório lá no YouTube. Então, sempre que possível, você consegue acessar isso de alguma maneira. Eu não tenho internet. Aí realmente não tem como. Mas, para assistir a aula no momento que ela é exibida, o Estado ele patrocina os dados. Então, se você assistir pelo aplicativo do Centro de Mídias, você não vai gastar nem com internet. Basta ter um chip ativo, né? Porque não vai ser descontado os dados. Garanta que o aluno passe por todos os conteúdos e siga a ordem dos roteiros de estudos. Ou seja, cada professor não disponibiliza uma forma como ele tem que realizar as tarefas. Então é só seguir os roteiros de estudos de cada professor que vocês com certeza conseguirão realizar as atividades. Esteja atento aos horários das aulas do Centro de Mídias ou a TV Educação, que é no canal 2.3 na TV aberta ou no canal 75 da Sky. A NET eu acho que ainda não tem disponibilizado. As aulas elas passam ou no aplicativo do Centro de Mídias ou pela televisão, né? Ou por um ou por outro você consegue acompanhar. Eu tenho muitos casos, inclusive dos alunos que acompanham pela TV, mas entregam as tarefas normalmente. Então vamos prestar atenção nos horários. Os horários eles costumam não mudar. Então, no meu caso, eu tenho as disciplinas de Ciências e Química. Ciências e Química passa toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira nós temos aulas de Ciências e Químicas no Centro de Mídias ou na TV. Cada disciplina tem o seu dia, tem o seu horário, né? Isso é disponibilizado amplamente nos grupos de WhatsApp de cada sala. Então, é só os alunos prestarem atenção que eles sabem que dia e que horário cada aula vai passar. A mesma coisa que eu acabei de falar. Nós divulgamos no grupo de WhatsApp os horários das aulas semanalmente, além de estar disponível no site do Centro de Mídias. Certo? Então, quer dizer, no site do Centro de Mídias você tem o horário semanal, as aulas que vão passar a cada semana. Diariamente, cada professor que vai ter a sua aula exibida também dá um alô pro pessoal nos grupos. Então fala, pessoal, vai começar a aula, tá acompanhando? Muitas vezes é feita até a chamada, né, para saber quem realmente está participando, quem está assistindo a aula de alguma maneira. Nós sabemos que esta é uma situação nova, mas se houver organização dos horários de estudos em todos os dias e que os alunos dediquem algumas horas para realizar alguma disciplina ou parte delas, ficará menos difícil para todos os envolvidos nesse desafio. Ou seja, tudo depende de organização. Alguns comunicados. As APs, avaliação de aprendizagem do processo, né, que são as APs, aquela provinha que vocês fazem todo mês, ela já está na escola desde o dia 5 de agosto. Então, das 11 até as 15 da tarde, tem sempre alguém na escola pronto para recebê-los, para retirar essas atividades que estão lá, né? Dia 24 de agosto será retiradas as apostilas do terceiro bimestre. Sim, já estamos no terceiro bimestre. Nós já disponibilizamos o material de forma online para vocês. Então muitos professores já deixaram links, já enviaram material para os alunos já irem se adiantando e já irem realizando algumas tarefas que necessitam das apostilas. Porém, a apostila física, né, a apostila impressa, ela vai ser entregue no dia 24, certo? Então nós temos alguns horários para retirada dessas apostilas. Depois eu deixo por escrito, né, mas vamos lá.
10 horas as apostilas do 6º ano, 11 horas as apostilas do 7º ano, meio-dia as apostilas do 8º ano, 1 hora 9º ano, às 14 o 1º ano do ensino médio, às 15 horas os 2º e os 3º do ensino médio. Então vamos procurar obedecer esses horários para não causar aglomeração, porque ainda não estamos trabalhando de forma presencial. Dia 8/9, né? Esse é o tão famoso, tão esperado dia. A previsão de retomada das atividades presenciais. Ou seja, provavelmente a partir do dia 8 teremos aulas presenciais na escola. Ou seja, né? Nós deveremos comparecer à escola para frequentar as aulas como antes, né? Mas não da forma como era executado anteriormente. Depois serão passadas instruções e terão que ser obedecidas várias regras, vários protocolos para que a presença do aluno na escola seja de uma forma segura, certo? Então aqui, ó, haverá revezamento das turmas e períodos de alunos, ou seja, não vai todo mundo ao mesmo tempo, até porque o limite é de 30% dos alunos por sala, que dá na média de 10, 12 alunos em cada sala, isso multiplicando por todas as salas. Ou seja, a escola ela tem que ter uma série de protocolos, 1,5 metro de distância, o aluno tem que ter copo, tem que usar máscaras, é um monte de exigências que tem que ser cumpridas antes para que eles possam comparecer à escola de forma segura e isso não cause nenhum prejuízo para a saúde deles, nem para a nossa saúde também. As orientações detalhadas deverão ser enviadas nos grupos do WhatsApp e no Facebook da escola. Então, posteriormente, quando saírem todas as orientações, isso vai ser amplamente divulgado para vocês, certo? Dia 24 de agosto, além, né, da retirada das apostilas impressas, haverá uma pesquisa sobre a retomada das atividades, onde os responsáveis irão manifestar a opção de retornar ou não. Então, ou seja, dia 24 haverá uma pesquisa de opinião e lá os senhores pais responderão se vocês querem que os alunos voltem para a escola esse ano ainda, ou se vocês preferem que eles continuem realizando as atividades remotamente e voltem posteriormente, depois que toda essa situação acabar, certo? Bom, creio que são essas as informações que eu tenho que passar para vocês, né? Depois eu deixarei disponibilizados os links de acesso do centro de mídias, de como utilizar o centro de mídias adequadamente, alguns materiais, link também do site da escola, né? Fico sempre aberto a sugestões, né, aos questionamentos. Vocês podem entrar em contato comigo ou através do meu e-mail, ou se não, através do meu WhatsApp pessoal, que é o mesmo que é disponibilizado nos grupos, então é fácil entrar em contato com o professor, né? Tenham todos um ótimo dia e um bom terceiro bimestre, gente. Vamos realizar as atividades e sucesso a todos. Muito obrigado.